Tudo bom? Finalmente. É que eu fui cancelar, ativar o microfone e é em cima do cancelar. Foi por isso. Cancela. Eu percebi, E mas deu tudo aí? certo. Vamos lá, né? Seja bem-vinda. Vamos lá. Primeiro, eu já anunciei que hoje era a sua primeira live. É, eu ouvi. Olha aí, cadê a aniversariante e palestrante? Ó, Ana Paula, pronto, já entregaram aqui o seu serviço. Gente, hoje é aniversário da Ana Paula, ela fez isso com a gente e com ela, de estar aqui hoje falando no dia do aniversário. Bom, Compartilhar com é um vocês, prazer, né? um presente é pra gente, né? Ana Paula é cearense, formada em fonoaudiologia aqui pela Unifor e tem mestrado e doutorado em linguística na Unicamp. Tem pós-doutorado na França, né? E faz parte de vários grupos, coordena vários grupos de pesquisa lá em Santa Catarina, onde ela é professora do curso de fonoaudiologia e da pós-graduação em linguística, né? Dentre os grupos de estudo ou grupos de pesquisa está um em linguagem, cognição e educação, que é o GELC, não é isso? Tem muita coisa que Isso. você estuda, né, Ana Paula? Linguística, audição, educação, muita Cognição. coisa. Cognição, muita coisa, né? E esse doutorado aí em História Cultural, eu fiquei curiosa para saber o que foi esse seu Esse pós-doutorado. Mas, pós-doc é, enfim, é uma outra esse aí a conversa. gente deixa para outro dia, né? Hoje você agora está com a palavra, pode começar. É um prazer para a gente. Ah, Aí, sim, o um Patrícia, detalhe, gente. Um detalhe. A gente está tendo tradução simultânea para Libras. Agora Qual é o perfil, Ana Paula? Libras? no canal do Gelsi, que é do meu grupo de pesquisa, do Gelsi. Bom, Ana Paula, pode começar a falar, apresente as meninas aí. Elas estão fazendo tradução simultânea, a Rúbia Silva e a Andressa França, para Libras agora, gente, para essa live ser traduzida, né, para que a gente possa ter uma inclusão aí nesse assunto aí por parte da comunidade aí, dos surdos. Ana Paula, começa a falar, pode falar. Bom, se vocês estiverem me ouvindo bem, eu queria primeiro agradecer, né, o convite da Patrícia e do Insere para poder participar, né, dessa live. Então, pensei nesse título, porque é um título é interessante, né, que a gente está falando desse momento da pandemia e do excesso de tecnologia. Ao mesmo tempo que temos as vantagens tecnológicas, a gente tem várias crianças com dependência também dessa tecnologia hoje, né? E eu vou falar para vocês assim que esse título ele surgiu de uma leitura que eu fiz de um livro chamado Homo Sapiens. É um livro de dois educadores holandeses da Universidade Tecnológica de Delft, chama Vin e Vrac, não sei se a pronúncia é exatamente essa, porque é da Holanda. E eles colocam esse tema colocando que as crianças, né, que nascem a partir dessa tecnologia, dentro dessa tecnologia, vivenciando práticas de televisão, acesso livre a computadores, televisão e celular, smartphone, tablet, eles seriam diferentes, né? Eles não teriam o mesmo comportamento que nós, não nativos digitais, temos, né? Então, assim, essas crianças chamadas de nativos digitais, né? Elas crescem a partir de muitas práticas tecnológicas e a literatura diz o quê? Que essas crianças têm um comportamento diferente, né? Elas são mais apressadas, mais impacientes, elas têm um tempo de atenção reduzido, né? Porque elas cresceram com muitos estímulos visuais e auditivos do celular,
e do computador, da televisão. Então, se você vai contar uma história, às vezes, para a criança não tem paciência de ouvir até o final, porque ela está realmente envolvida aí. O que chama a atenção dela são estímulos muito visuais, auditivos e coisas que se mexem, filmes. Então, realmente é bem, bem diferente, né? Uma outra questão, que até esses autores também colocam, é que a escola, ela deixa de ser o centro do universo da criança. Por exemplo, para essas crianças, a escola não faz parte do centro do universo, ela faz parte, elas são mais envolvidas com outras atividades, como, por exemplo, redes sociais, etc. Então, a escola passa a ser apenas um dos pontos aqui, estava só organizando aqui, para ver se melhora aqui, né? Então, a escola passa a ser, para a criança, não uma complementação, uma parceria, algo que era interessante, passa a ser uma obrigação, muitas vezes, e elas estão mais envolvidas com as redes sociais, ou com os computadores, ou com jogos eletrônicos que isso. A gente tem também alguns autores mostrando que o excesso, né, de tecnologias e permite também que a criança tenha dificuldades quando elas vão fazer leituras, que aí é o nosso ponto da nossa live hoje, né? Por quê? Porque a gente tem uma geração que lê menos, a gente está vendo isso, né? Ela faz leituras, dependendo da complexidade. As leituras que elas fazem de textos mais complexos são bem menores, mas isso não quer dizer que elas não leiam. Por exemplo, elas passam muitas vezes o dia no Facebook, no WhatsApp, em jogos eletrônicos que envolvem leitura, mas leituras de texto mais longos ou mais complexos tem sido cada vez menor. Então, a leitura das crianças, elas têm menos dificuldade quando os textos escritos se aproximam da oralidade. Então, se você tem uma literatura onde a complexidade sintática é mais complicada, né, um pouco mais difícil, a criança tem menos atenção, ela tem mais dificuldades aí de compreensão. Tem autores como a Marianne Wolf, ela tem um livro chamado O Cérebro no Mundo Digital. A leitura também, ela trata muito da leitura, e ela diz que as crianças, né, elas acabam tendo poucas leituras, elas acabam tendo um pensamento menos crítico, elas têm mais dificuldade assim, de criatividade, de imaginação, e até alguns estudos colocam a questão da empatia. A empatia tem a ver com ela se colocar no lugar do outro, porque a criança deixaria de ler mais literatura, etc. Então, a gente tem aí vários estudos que apontam as modificações cognitivas das crianças, né, que estão, de fato, tendo muito acesso às mídias, numa modificação de práticas de leitura. A gente, no livro tem um livro chamado, trouxe aqui, de intoxicações eletrônicas, da Julieta Jerusalinski, da Ângela Batista. Nesse livro, elas também trazem aí os perigos, né, do excesso das mídias digitais para as crianças. A gente tem mudanças de comportamento, de depressão, de falta de interesse em qualquer outra coisa, né? Elas têm colocado que as crianças aprendem mais, às vezes, com o YouTube do que em casa com os pais, porque, principalmente, a gente teria aí um desinteresse da criança. No início, a criança, quando os pais saíam, a criança chega feliz, quando eles chegam e diz, e aí, pai, chegou? Agora as crianças continuam lá no mundo delas, né? Então, elas têm maiores dificuldades de fazer essa interação, não só com eles, mas com as outras pessoas. Os pais saem, as crianças ficam no celular o tempo inteiro, né? Então, as práticas interativas também têm diminuído bastante, as práticas presenciais. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma nota em 2018, colocando que de 0 a 1 ano, a 2 anos, a criança não deve ser exposta a nenhuma mídia eletrônica, principalmente os celulares, e de 2 a 5 anos, só 1 hora por dia no máximo, e de 5 até a adolescência, 2 horas por dia no máximo, e ainda deveria ser, né, regrada pelos pais.
O que a gente vê hoje é que quando a gente está no supermercado, a gente vê bebês, né, nos carrinhos do supermercado segurando o seu celular. Então, eu, na verdade, comecei a me interessar por esse tema, vou contar aqui para vocês, né? Embora que eu trabalhe com leitura, com compreensão de leitura, e aí não tem como hoje a gente não discutir as questões das mídias digitais, da leitura digital. E aí eu já vinha fazendo há algum tempo, até no congresso, acho que foi 2 anos atrás, eu, no Congresso de Fono, dei uma palestra sobre letramento digital, se não me engano, faz 2 anos já, essa fala, então ela não é muito tão recente, mas quando eu tenho um grupo de pais e familiares de pais na clínica de fonoaudiologia da UFSC, né, e me chocou muito quando eu, conversando com um pai, era de crianças que tinham autismo até, e eu falei assim, qual o momento em que a criança fica mais, seu filho fica mais desorganizado? O que deixa ele mais desorganizado, nervoso? Aí o pai disse assim, quando a internet acaba. Então, aí ele fica mais nervoso. Então, e o pai não sabia, que ele falava assim, nossa, mas ele é muito inteligente, porque ele não fala, mas ele mexe no computador. Então, a ideia de que dá o computador, dá o celular, e as mães começaram a me contar com quantos meses elas deram o celular para as crianças e era cada vez mais cedo, né? Tinha mãe que disse que com 6, 8 meses já botava a criança para ver alguma televisão. E nós não estamos falando assim, é importante deixar bem claro que a gente não está falando de classe social também. Às vezes a pessoa pensa assim, é classe social mais alta, tem mais acesso à tecnologia. É verdade que pode ter uma tecnologia melhor, uma internet de banda larga mais potente, ou é um celular, um smartphone da última geração. Mas isso não tem a ver exatamente com classe social, porque a gente tem pessoas, né, claro, de baixa renda, o número de celulares que nós temos hoje é muito grande, então as crianças têm práticas digitais muito cedo, independente da classe social. Então essa é uma coisa bem importante para a gente pensar, né? O que está sendo substituindo, né? Nesse livro da Julieta Jerusalinski, ela coloca que os celulares são chupetas eletrônicas, onde as crianças se acalmam, e tem crianças até que quando vão para casa de algum amigo, se não levar o celular, eles se desorganizam, eles são dependentes, né? Por isso mesmo, por essa noção de dependência, que a gente tem um CID já para os vícios eletrônicos. Então, o CID é 6C51, é o distúrbio de games, porque quando eles afetam realmente toda a vida da criança, eles afetam a educacional, a criança não quer mais ir na praia, a criança não quer mais brincar, a criança quer ficar só no videogame, né? Então a gente tem que ter cuidado aí, aos pais, principalmente as famílias, observar tudo isso. Por quê? Porque é hora de, às vezes, fazer uma avaliação com o psicólogo e fazer uma avaliação, às vezes, até dependendo da situação, com o psiquiatra, porque quando a criança é um vício como outro qualquer. Inclusive, as pesquisas demonstram que a área da cocaína no cérebro é a mesma área do videogame na hora que você está completamente viciado. A sensação de prazer é a mesma que você tem. As áreas estimuladas do cérebro são muito parecidas, muito próximas. Só para imaginar que o vício, né, está muito próximo ao prazer. O que a gente está falando aqui? A gente está falando, evidentemente, eu comecei a falar aqui com vocês sobre as coisas negativas e os perigos. Então, mundo digital. Mas não é só isso, né? A pandemia, ela aumenta essas questões? Aumenta, porque a gente tem, assim, os pais que as queixas são: o meu filho não quer fazer tarefa da escola, ele passa o dia jogando, ele passa o dia no celular, né? Ele não lê mais nada, ele não lê livros, ele não faz absolutamente quase nenhuma coisa a não ser jogar no videogame ou no celular. E o evento da pandemia, que foi aí que surgiu também a ideia de discutir um pouquinho isso, ele intensifica um pouco isso a partir do momento em que eu tenho também pais em home office, pais que têm que trabalhar, a gente sabe disso, né? E a gente tem aí essa questão de que como que os pais vão, né, lidar agora com essa nova situação de ficarem em casas e as crianças não poderem ter os eletrônicos, elas não podem sair.
Então, agora a gente pode pensar algumas questões, né? Porque quando os pais falam assim, ele não quer fazer tarefa, ou ele não lê, ou ele não se interessa pela leitura, a grande questão é que a gente tem que se perguntar primeiro, é que o meu filho lia antes da pandemia? É uma questão importante, né? Como é que eu leio? Isso é uma questão para os pais e a gente que trabalha com leitura, escrita e outras áreas afins aqui que eu não sei quantas pessoas, qual a formação das pessoas estão aí ouvindo a gente, né? Que vai desde familiares, porque eu também tenho um filho, até a gente como terapeutas que trabalhamos com a linguagem, né? Quem é essa família dessa criança? Se é uma família que tem práticas de leitura, porque o que a gente vê também, assim, os pais às vezes reclamam muito de que as crianças não leem, mas eles também não leem. Ou eles querem que a criança solte o videogame para não fazer nada. E não vai dar, porque ele precisa dar algo para a criança no lugar, né? Você fala assim, como é que eu vou trocar? Ele passa 6 horas por dia no videogame. Realmente, a gente vai ter que ir num processo lento de desintoxicação, digamos assim, né? Onde a gente vai ter que pegar e dizer, olha, eu vou dedicar, você tem como dedicar 1 hora para o teu filho? É uma questão também, achar coisas em casa para fazer, porque hoje as crianças, elas estão se reinventando, elas estão cozinhando, crianças que já são maiorzinhas, menores ajudam muitas vezes os pais, elas podem dançar, né, fazer aula de dança com a mãe, a gente que mora no jardim, que pode plantar, pode pular corda, a gente tem aí realidades distintas, e até mesmo a internet oferece muita coisa hoje também, que seja além do texto só de escolarizado, né? A gente tá aí também, que é o que eu vou falar, para a gente pensar sobre os lados positivos da internet e das mídias também. Mas, assim, o que eu penso é que é difícil para a família se colocar nesse lugar e tentar imaginar se ela gosta de ler e se ela lê. Porque você tem um pai que quando chega em casa, ou uma mãe que às vezes passa o dia no celular, chega à noite e fica no celular, janta com o celular do lado, almoça com o celular do lado. Eu não posso pedir para o meu filho não almoçar com o celular do lado se eu estou com o celular do lado. Então, é muito complicado porque envolve, isso tudo que eu estou falando, né? Eu acho que é uma situação muito complexa que envolve mudança de comportamento, mas não só, envolve valores familiares. O que é que eu acho que tem valor? E como que eu vou passar isso para o meu filho? Por quê? Porque é preciso, né, que os pais vejam isso, pensem sobre isso para que eles possam ver uma outra posição que eles poderiam ter com relação à própria leitura escrita. Por exemplo, a criança, antes da pandemia, ela tinha uma biblioteca física? Ela tinha uma biblioteca, um cantinho para ler? O que eu estou chamando de biblioteca? Gibi, o cantinho dela de organizar os livrinhos dela, livrinho de leitura, livrinho de pintar. Ela tem um canto dela onde ela guarda, onde ela aprecia, ela vai lá, vez por outra, pega um livro e olha. Ou então tinha uma biblioteca virtual, separava no tablet, se ela é usuária de tablet, né, ou de smartphone, alguns textos. Foi feito isso com ela, foi explicado, porque a gente tem o quê? A gente tem hoje um acesso à tecnologia muito grande. E esse acesso, a gente não pode dizer que ele é ruim também. Por quê? Porque nós estamos aqui justamente por causa dele, né? E é por ele que nós também, muitas vezes, estamos sobrevivendo aos isolamentos sociais, pessoas que estão sozinhas. A gente vê pessoas que estão na UTI, no Covid, se despedindo, conversando com os familiares, todas as redes sociais, todos os alcances que a gente teve, né? Então, a gente tem aí uma quantidade de acesso a textos que a gente não tinha antes. Isso é importante colocar, porque muitas vezes, para famílias de classe social alta, é fácil ir até uma livraria e comprar um livro. Mas para famílias de classe social baixa, elas não têm dinheiro para comprar livro. E a biblioteca pública nem sempre oferece essa possibilidade, mas a internet pode oferecer também. A gente tem muitos sites que oferecem livros em PDF, sites que trabalham com até o Itaú Cultural, tem livros, tem programas de incentivo à leitura para as crianças, e tem outros programas do governo também que eles têm atualmente, principalmente, incentivos à leitura. A gente também, a internet também possibilitou uma outra questão, a produção de livros em língua de sinais.
Porque antes, se a gente pensar na leitura dos surdos e na possibilidade de livros Pode continuar, Ana bilíngues, Paula, eu vou só aqui e volto. A possibilidade de livros bilíngues, a gente também tem esta possibilidade de que os livros possam ser organizados a partir das tecnologias, né, em DVD, que a gente possa ter um tradutor junto, acompanhado com a escrita. Então, a gente tem possibilidades grandes nesse trabalho também na área da surdez, valorizando aí o direito à língua Libras e ao direito linguístico dos surdos. Com relação a pessoas com cegueira, a gente também, a tecnologia também permite aí que a gente tenha audiobooks, descritores de textos, né? As pessoas podem hoje, uma pessoa com cegueira, ela responde e-mail, ela digita, ela faz várias coisas graças à tecnologia e tudo que ela está oferecendo. Então, ela permite, né, a entrada aí no mundo da cultura, da arte, da informação. Ao mesmo tempo que ela permite muito mais, né? A gente tem aí várias fake news, a gente tem sites que não são confiáveis, a gente tem toda uma rede de pornografia, de jogos violentos para as crianças. Então, você teria aí, eu estou falando aí para vocês para dizer o seguinte, a gente teria duas questões importantes, né? A gente teria essas pessoas com acesso muito grande e sem limite, porque a grande questão é, tudo na vida a gente tem um limite. Mas não só. A gente precisa de mediadores, né? Essa é uma questão importante. Eu vou falar aqui de mediação, como o Vygotsky fala, que nós somos mediadores aí do conhecimento da criança, da linguagem da criança. E a gente, sem mediador, a criança é completamente livre. Ela busca o que ela quiser. A tecnologia ela não pode ser vista também como se fosse um mal a ser extinguido, porque não é possível isso, e não vai acontecer isso, e não precisa ser assim. A grande questão é o que nós vamos fazer com as nossas crianças nesse momento que nós estamos vivendo e do qual elas têm acesso à tecnologia. Mas será que esse acesso é mediado? Aí eu vou falar para vocês que a gente tem dois conceitos importantes, né? Do alfabetizado digital. A pessoa pode ser alfabetizada digital e letrada digital. É a mesma diferença de alfabetismo e letramento. Então, muitas crianças, inclusive professores, e as pesquisas mostram nas escolas que os professores até são alfabetizados digitais. O que é isso? Eles vão lá, eles conseguem mexer no computador, eles fazem PowerPoint, etc. Mexem, mandam um e-mail, mas eles não são, muitas vezes, letrados digital. No letramento, tem a ver com as práticas sociais das várias mídias digitais, desse multiletramento, multissemioses que acontece. A grande ponto importante é você ser uma pessoa crítica, né? Que você tenha um direito à cidadania, um direito à inclusão digital, mas que essa inclusão seja pensada, reflexiva, criativa e crítica. Isso acontece na maioria das vezes? Não. Isso deveria ser o papel da escola? Sim. Tem vários documentos do MEC, e não são documentos recentes, são documentos de mais de 3, 4 anos, que vêm discutindo a inclusão digital nas escolas. E a formação. Web currículos, mas com a visão de quê? Que a escola poderia ajudar a criança, nesse momento do avanço tecnológico, a fazer essa mediação e a formar a criança para isso. Se não tem a escola, todas as escolas fazem isso, a gente sabe que não, que nem os professores muitas vezes são formados. Mas eu tenho certeza que depois dessa Covid, de tudo que aconteceu, dessa Ana pandemia... Paula, Oi? posso te fazer Pode? Não, é porque você estava falando da escola, do que a escola estava falando, né? Do que a escola vinha trabalhando. Você acha que a escola já vinha fazendo um trabalho interessante com relação a essa questão digital? Ou foi pega de surpresa? Não. É que, assim, algumas escolas, não dá para a gente generalizar, porque para generalizar a gente teria que ter uma pesquisa, né? Mas o que a gente tem? A gente tem situações extremas, tem escolas que não permitem, em nenhum momento, acesso a computador, digital, ela vai valorizar mais
a brincadeira, é proibido mesmo na escola. A gente tem escola que tem algumas formações assim. A gente tem escolas que começaram a fazer isso já entendendo que para fazer isso você tem que formar o aluno para que ele tenha uma autonomia e aí ele vai para a sala de aula e o professor também tem que se reinventar. Por quê? Porque na hora que o professor está dando aula, esse professor, ele está trabalhando com um aluno que também faz pesquisa, que também vai trazer coisas para ele, que às vezes pode trazer textos que ele nunca leu, que também faz uma série de movimentos integrados junto com ele. Então, é muito difícil dizer que a escola já estava assim, a escola não estava assim. Tanto que a crítica é que o aluno é digital e a escola é analógica, né? A gente tem isso, porque não é botar um PowerPoint na sala que faz com que você tenha, por exemplo, um web currículo, que já vem sendo discutido desde uns 3, 4 anos atrás. Tem uma grande pesquisadora, Almeida, Maria Elizabeth Almeida, que ela já estava trazendo essa questão. Agora, os professores, as pesquisas também todas mostram sobre letramento digital que os professores não estão formados, eles são letrados, né? Eles são alfabetizados, mas eles não são letrados. E aí, nesse paralelo, você tem o quê? Você tem pais, sobra para os pais. Por quê? Porque o que acontece nas práticas de leitura? Quando eu não tenho famílias que leem, a gente está falando de transmissão cultural, de bens culturais. Então, se eu tenho famílias que leem, que têm essa prática de contar história, de desenhar, de ler com a criança, evidentemente essa prática vai se tornar mais próxima da realidade da criança, porque a família valoriza isso. Isso quer dizer que todas as crianças que têm essas famílias vão gostar de ler? Não, porque aí a gente seria behaviorista, né? Não é assim também. A criança tem escolhas ali. A mãe está lendo, mas ela está lendo Revista Cláudia. Não é a mesma coisa dizer, só porque meu pai ouve música clássica, eu vou gostar de música clássica? Não, eu posso gostar de samba. Né? A música está por ali. É mais fácil porque existe uma prática de leitura que faça isso. Agora, o que a gente tem na realidade é pais que também não são nativos digitais, mas eles não são letrados digitalmente, que eu acho que é essa a questão. Eles também não são porque existe uma reprodução muito grande de informações falsas porque a maioria dos pais também fazem uso só de Facebook, Instagram, internet, WhatsApp, fazem uma leitura rápida. Eu mesma recebo várias coisas, eu sempre confiro antes de passar. Né? Essa semana passada recebi uma poesia, não sei, tão bonita, do padre Fábio de Mello. Aí eu disse, nossa, tá tão bonito, mas tá tão assim. Achei uma escrita um pouquinho estranha, um pouco pesada. Aí eu disse, vou confirmar. Aí quando eu joguei o texto na internet, saiu. Padre Fábio de Mello disse que esse texto não é dele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E foi de um grupo confiável, né? Aí eu tive que devolver, olha, essa notícia não foi veiculada por ele, não. Então eu tenho feito isso muitas vezes. Confirmado se aquela informação é verdadeira. Perco meu tempo para fazer isso, é verdade, né? Mas aí, quantas pessoas perdem o tempo para verificar essas informações verdadeiras? Quantas informações de Covid a gente recebeu? Nós estamos no meio de uma pandemia. Quantas são realmente verdadeiras? Né? É confiável a fonte? Então, o que a gente vê é um problema que é para lá de... Não é um problema fácil, porque assim, se a gente pensar antes da pandemia, as desigualdades sociais e de formação cultural, a escola deveria resolver. A escola é para isso, a escola é para diminuir as desigualdades sociais, mas muitas vezes o que ela faz, ela aumenta a desigualdade. Como? Quando ela favorece uma determinada classe, a classe alta. Esse é um pouco da história cultural que você queria escutar da França, né? Que tem a ver com Patrícia, que tem a ver com os estudiosos da França, o Bourdieu, o Chartier, são estudiosos que fazem história da leitura, né? O Lahy. Então, eles colocam isso. Eles colocam o quê? Que a escola reproduz, né, uma determinada classe. E, claro, é por isso que pode ler Machado de Assis, mas não pode ler Diário de Banana. Tem que achar bonito a música clássica ou uma bossa nova, mas não pode achar, né, um rap ou um funk. Ou, né, muitas vezes existe uma crítica a determinados estilos musicais. Então, o que eu faço? Eu digo, esse valor que você tem não vale. O que vale é o outro que eu estou te mostrando. Né? Então, a escola ainda também não sabe trabalhar com essas diferenças de valores. Assim como no sotaque, né? A gente tem aí variações linguísticas, né?
e que a escola também não trabalha. A variação no Brasil, a gente é 2 pão, né? Vou ali tomar 2 chopp, né? Tô comendo com as mãos, com os pés, né? Então, a gente tem uma variação linguística muito grande e a escola também, às vezes, não aproveita isso para mostrar as diferenças e ela elege também um falar que é de uma classe privilegiada. Então, se você já tinha isso anteriormente, a escola já fazia essa desigualdade, infelizmente não é só aqui, né? Porque esses estudos que eu estou te falando são franceses, lá na França também acontece isso, não é agora e não são recentes, mas eu estou só falando um pouco dessa ideia. Quando você traz isso para o mundo digital, você também tem a mesma coisa. Você tem uma escola que ela não está preparada ainda para o digital, que eu acho que agora, nesses próximos anos, todo mundo vai correr atrás, com certeza vai ter uma modificação grande. E você tem uma família também que não está preparada para ser esse leitor crítico da internet. Porque você também não pode cobrar de um pai que ele tenha formação para decidir o que é. É muito complexo isso. Porque você vai cobrar de um pai que ele seja um leitor crítico das coisas que o filho vai ver na internet, né? Porque a gente não está aqui nem discutindo a quantidade de tempo da internet, porque eu já falei das intoxicações eletrônicas. Evidentemente, essa criança que vai nascer hoje, dependendo da idade que ela tem, a gente tem que ver isso também. Nem toda criança é igual. Se você pegar uma criança que já tem mais de 12, 13, 14 anos, ela não nasceu com smartphone. Se você pegar ali, a partir de, acho que 2017, eu estava fazendo uma pesquisa na internet, e a partir de 2017, praticamente, o smartphone se popularizou. Claro que nós temos os que têm mais, né, como eu já falei antes, pessoas que têm acesso a um smartphone com memória pouca, que é mais barato. A gente tem aí crianças que antes, você tem 24 horas de desenho na televisão, coisa que você não tinha. E quando a criança sai, ela ainda sai com o smartphone da mãe, ainda vai nos restaurantes, vai na praia, vai na casa da avó, vai no supermercado com o smartphone passando desenho o tempo inteiro. Então, quando você tem um canal de desenho 24 horas... Volta só um pouquinho a tua fala. Voltar? Eu estava falando... Ixi. Eu estava falando do acesso digital, eu falei das questões de que a criança de 2017, do acesso ao smartphone, era aí, né? Que você estava? Era acesso ao smartphone? De 2017? Está ouvindo? Está me ouvindo? Não, segue, pode ir. Bom, pode ir, é porque eu é que estou atrasada, eu é que estou... Tá. O que eu estou dizendo, então, né, só recuperando um pouco, é que a gente tem aí uma criança que ela tem condições hoje de passar o dia na televisão, porque ela tem um canal 24 horas. Aí você vai falar assim, mas é a classe alta. Não, não é a classe alta. Classe baixa também. A classe baixa também, né? Qualquer classe social, muitas vezes assina o Netflix, faz uma assinatura de internet e a gente tem, então... Meu áudio que está com problema. A gente tem uma quantidade muito, muito grande de acessos que a gente não tinha. Então, quando você tem essa quantidade de acesso, você não tem limite, né? Agora, a grande questão os pais sabem que eles têm que dar limite, né? Os pais sabem que se eles não derem limite, a depressão, pode acontecer vício, depressão, alguma coisa? Vou dar uma paradinha aqui, Patrícia. Tá chegando... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Deixa eu ver se tá todo mundo ouvindo? Tá? Só estou confirmando. Tá bom. Então, eu estou dizendo assim, que a quantidade aí de... Posso? Tá. É que está chegando bem atrasado para ti. Eu acho que está chegando atrasado. Eu não sei se está chegando atrasado para as outras pessoas. Tô. Tá bom. Então assim, o que eu estou colocando aqui, né, é mais que a gente teria que rever toda uma forma, né, de comportamento
que envolve a própria família e os valores, né? O que que você pretende, na verdade, com a educação do seu filho, o quanto que a educação hoje tá nas mãos dos pais. É outra questão importante, né? Como é que a gente pode fazer com que como é que a gente pode fazer com que esse pai ele comece cada vez mais a pensar sobre essa relação que está com os filhos. E eu fico pensando se esse momento, né, de pandemia também não é um momento onde as pessoas realmente estão tendo que se reinventar como pais, como filhos, nesse processo de filho e pai dentro da casa, trancados, ou fazendo várias questões, e tendo que se rever por conta disso, né? Eu vou dar uma paradinha para ver se alguém tem questões que eu prefiro, porque aí também talvez depois eu aprofundo algumas questões dos conceitos. Pode ser? Que não sei se está para você. Quais as abordagens da língua de sinais para as crianças surdas nas escolas? Quais as abordagens da língua de... Olha, a escola hoje, ela deveria ter o que o MEC, né, determina pela política de inclusão, né, das políticas inclusivas, é a abordagem bilíngue. Essa é a abordagem proposta do MEC. Agora, isso é na teoria, a gente sabe, né? Agora, se na prática a abordagem bilíngue realmente está sendo realizada, porque envolve aí professor, formação de professor, intérprete, o AEE, né? E ainda tem toda uma questão que muitas vezes a abordagem bilíngue, do jeito que ela tem sido vista, ela não valoriza exatamente a língua do surdo, e sim entende uma concepção de língua como transmissão só, como comunicação, e não como uma questão de direito linguístico, né, de identidade, de cultura. Então, a ideia de juntar, de fazer uma inclusão da criança surda com as crianças ouvintes na sala de aula, ela ainda precisa de muitas reformas para que a gente possa realmente ter uma inclusão efetiva, onde a gente tenha direitos linguísticos iguais, que na verdade não acontece. A criança fica sozinha na sala, o intérprete faz um papel de como se tivesse só que não fosse uma questão linguística realmente, mas sim só de comunicação, e não é uma questão de linguística, vai muito além disso. O meu vídeo travou um pouco aqui. Bom, não sei se eu respondi. Porque está chegando atrasado para você, né? Tem mais outra questão, Ana? Tem outra pergunta. Você está vendo, Ana Paula, as perguntas? Não, eu não vejo. Eu não vejo. Aí. As crianças surdas conseguem desenvolver nas escolas inclusivas ou bilíngues? Essa é uma pergunta. As escolas inclusivas... Tem outra. Diante da intimidade com as mídias sociais, você acha que nesse momento, pandemia, as crianças têm mais facilidade de aprender na tela da escola? Eu vou começar por essa segunda pergunta. A questão da pandemia, né? Evidentemente, a gente agora está precisando utilizar
as telas digitais para o aprendizado. Não tem outra maneira de fazer isso, né? Crianças muito pequenas, elas não ficam nas telas, elas nem aguentam, elas não têm como ter aula na tela, elas precisam de interação. Então, tem muitas escolas que têm passado as atividades para os pais fazerem com as crianças. Só que isso demanda um tempo dos pais muito grande também, né? Então, a gente vê isso porque pelos próprios trabalhos dos pais, e quando a gente vê pesquisa sobre a situação do Covid, a gente tem sempre a pergunta, você tem filhos? Os pais trabalham em casa? E a gente vê realmente como é complexo, porque os pais têm que assumir muitas questões da escola. A questão da mídia e das telas continua, eu acho que é a mesma, que a base é preciso que a gente tenha um mediador e que esse pai consiga mediar essa relação, né, para poder a tela ser aproveitada para a criança como um aprendizado e um aprendizado reflexivo. Por exemplo, se a gente entrar no YouTube do Manual do Mundo, ensina várias coisas para como fazer brinquedos. A criança não necessariamente precisa assistir a tela, mas o pai pode assistir e fazer brinquedos com a criança. O pai pode decidir o que ele pode ou não assistir, quais as coisas interessantes e apresentar isso à criança. Só que isso leva tempo, a gente sabe. Para você dizer que um vídeo é bom ou ruim, para você escolher algo que está no YouTube, que o seu filho deve ou não assistir, você precisaria assistir primeiro, né? E você precisaria indicar para ele quais os vídeos bons, a não ser que você tivesse algum formador, né, um professor, um terapeuta, um fonoaudiólogo que diga, olha, esses vídeos aqui você pode entrar e eles são educativos e você pode trabalhar isso com a criança. Quando a criança é menor, você pode aprender e pode fazer com a criança, não necessariamente ela precisa estar diante das telas, né? Porque é preciso ter muito cuidado com as crianças muito pequenas. Porque realmente, se você der as telas a ela muito cedo, elas não vão se interessar por outras coisas. Ainda mais neste momento de pandemia, né? Então, é possível sim que a aprendizagem seja feita, só que a aprendizagem precisa ser mediada. Aí depende muito da idade da criança. E a pergunta foi muito aberta e fica difícil eu dar mais exemplos assim. Essa é uma pergunta. A outra, a escola, eu entendi, pelo que eu entendi, né? É uma questão se o que é melhor é uma escola inclusiva ou uma escola bilíngue. Uma escola bilíngue é sempre melhor do que uma escola onde ela tenta ter classes inclusivas ou um surdo sozinho, se a questão é com a surdez, né? Que aqui que eu estou entendendo, né? Então, a proposta de escolas bilíngues, ela tem um retorno muito grande para o surdo, porque tem a ver com direito linguístico. Muito diferente de escolas inclusivas. Por quê? Porque esse modelo de escola inclusiva, principalmente quando a gente fala para o surdo, ele não funciona na prática. O que a gente vê é uma exclusão muito grande e uma diminuição da valorização da língua de sinais. Não sei se eu respondi também. Ai. É que chega muito atrasado lá para a Patrícia. Não sei se as pessoas estão me ouvindo online, mas para ela chega atrasado. Tem outra pergunta. Qual a sugestão para continuar com o ensino de pessoas com TEA nesse momento que tem dificuldade de permanecer na tela do computador? As pessoas, eu acredito que o ensino para pessoas que têm algum diagnóstico, né, como o TEA, como outros, como o TDAH, como outros qualquer, a gente vai ter que fazer um estudo individualizado das características da criança. Por exemplo, a criança com TEA, uma pergunta, qual é a idade da criança? Será que ela precisa realmente ter acesso àqueles conteúdos naquele momento? Porque a escola também, ela precisa começar a pensar que não dar todos os conteúdos neste momento não desfavorecer a criança ou a educação. Porque a gente sabe que esse ano as crianças elas estão passando por muitas questões psicológicas, né? Ansiedade,
Nós não estamos esperando, eu sempre digo isso, nós não estamos esperando o rio baixar para sair de casa. As pessoas estão morrendo, os parentes estão ficando doentes, as pessoas têm medo de sair à rua. Então, a gente tem uma série de questões psicológicas envolvidas, né? E aí eu acho que, neste caso específico, vale a pena conversar com a escola, né? Aí a pergunta foi aberta porque é uma criança que está no pré, é uma criança que já está no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano, porque isso tudo vai mudar, certo? Por quê? Porque que tipo de metodologia está sendo usada para ensinar online para esta criança? A mesma metodologia das outras crianças? Aí fica mais difícil. Quanto tempo ela tem que ficar? É uma criança que fica 10, 15 minutos na tela? Mais do que isso, ela perde a atenção? Então, esses minutos precisariam ser todos repartidos durante o horário. Mas é preciso, para responder isso, eu digo só que é preciso ter uma ideia do ano que a criança está, da abordagem que está sendo dada na escola, se realmente o que é necessário para essa criança, que não é mais importante do que ela brincar com a família, do que ela construir algo com a família, do que ela ouvir uma história com a mãe, do que ela tentar fazer algumas coisas de cozinha, ajudar a mãe em algumas tarefas, esse compartilhamento de questões sociais, brincar, pular, né? Eu tenho que ver exatamente o caso para ver se realmente precisa colocar uma criança com TEA diante da tela para para cumprir um conteúdo escolarizado, né? Aí eu acho que não dá para falar de modo específico, porque a gente tem que conhecer a realidade da família, da escola e quem é a própria criança diante da tela. Ana Paula, a gente tem 10 minutos aqui no meu horário, tá certo? Tá. Então, você tem alguma questão, Patrícia? Tem uma questão aqui, mas eu acho que você já respondeu. O que sugere para haver um equilíbrio do uso da tecnologia versus excesso? Eu acho que você já vem falando disso, né? Eu acredito que, assim, olha, o que a gente pode fazer? Porque não tem receita de bolo, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos, primeiro, identificar quem nós somos em casa, cada um de nós. Tem outra aqui também. Tá, cada um tá fazendo. Como podemos promover práticas saudáveis em tempos de excesso de tela, respaldado pela pandemia, onde já vemos expressão de saturação tanto dos estudantes como dos pais? Eu vou tentar responder as duas perguntas dos excessos e dessas práticas saudáveis. Essa questão, primeiro, é identificar, eu acho que uma autoanálise da própria família, né? Quanto que a minha família, que está em casa, sem sair, ficando muito tempo em casa, o quanto que ela usa de mídia? O quanto que eu chego em casa e uso de mídia? Eu tenho que assistir o Jornal Nacional toda noite, ou a novela, ou outro jornal, ou eu posso tirar um tempo para jogar com meu filho? Primeira coisa é identificar o que cada um da família utiliza como prática de digital, inclusive a criança. Depois disso, identificando isso, a gente teria que ver que outras possibilidades você tem para utilizar e fazer atividades que deem prazer para a criança. Porque a criança gosta de brincar com os pais, ela gosta. Se você quiser assistir um filme com ela, ela gosta de que você assista um filme com ela. Ela gosta que você leia com ela. Mesmo a criança que já sabe ler, ela gosta que o pai leia com ela. Gosta de jogar com os pais. Então, assim, existe a possibilidade de você fazer várias atividades que estão todas aí, né? Que as pessoas estão se reinventando e a gente vê isso o tempo inteiro. Né? Como eu falei, fazer uma comida junto, montar um jogo, criar coisas que tem na internet vários como fazer brinquedos com cola velha, com joguinho, né, com pilha, tem várias coisas de como a gente pode fazer. Então, na verdade, a grande questão é os pais se colocarem nesse lugar. Como é que eu estou agindo com as telas digitais na pandemia? Será que eu também não estou dependente? Eu consigo liberar, não olhar o WhatsApp para brincar com meu filho?
eu consigo não assistir televisão enquanto eu estou almoçando, eu consigo conversar mais com ele, né? Porque eu acho que essa pandemia veio nos ensinar a ter outras práticas saudáveis. Ela não veio, a gente não pode pegar a tecnologia e substituir por nós, porque não está dando. A gente está ficando com crianças doentes. A quantidade de crianças com suicídio, que pensam em suicídio adolescentes, está aumentando cada vez mais. E a gente sabe que tem a ver com o quê? Com crianças que estão sendo também expostas a várias informações e que elas não conseguem lidar, porque elas sofrem muito quando elas veem o melhor amigo indo para uma festa do qual eles não foram convidados no Instagram, né? E todos os amigos estavam lá, menos ele. Isso dá uma depressão muito grande para a criança. Então, ela também é fonte de discórdia, de depressão, né? Como diz Julieta Jaruzelins, que é o espelho da rainha má. Porque ela simplesmente mostra para você, nem sempre é verdade, que as pessoas estão felizes enquanto a tua vida é ruim. A gente sabe que isso já está sendo reproduzido. Então, as práticas saudáveis vão se dar a partir de uma própria análise do que pode ser feito, o que você pode diminuir para fazer mais atividades com teu filho. Porque também eu me sinto muito pouco confortável de dizer se você tem que romper com tudo. Porque se tiver uma criança com dependência, isso é uma coisa importante para ser dita. Crianças que vocês identificam que está com dependência, elas precisam de tratamento, elas precisam do psicólogo, elas precisam realmente fazer um tratamento para esse vício, né? Isso é importante. A gente pode diminuir e às vezes... Três minutos aqui. Acho que a gente tem que encerrar, né? Eu queria me desculpar. O meu áudio aqui deu realmente um problema. Eu estou escutando toda a live pelo celular do meu filho, então está chegando tudo atrasado para mim. Mas eu quero lhe agradecer. Eu ouvi um pouco atrasada, mas quero lhe agradecer a sua disponibilidade. No dia do seu aniversário, você está aqui conversando com a gente. Espero que essa seja a primeira, mas não seja a última live. Espero que venham outras. E foi muito rico, muito maravilhoso. As pessoas estão aqui todas elogiando. Tanto as pessoas que estão assistindo lá no perfil do Gelsi, como aqui, todo mundo elogiando. Então, muitíssimo obrigada, Ana Paula, pela sua participação. Eu que agradeço dividir o meu dia com vocês. Foi muito bom. A gente se encontra de novo depois, virtualmente, né? Obrigada. Tchau.